Sou empresária e ufóloga. É com alegria agradeço a presença de todos e autoridades presentes no Dia Internacional da Ufologia. Agradecemos à Câmara Municipal de Campinas por ceder este espaço, por intermédio do vereador Paulo Oia, autor do projeto de lei número 211/2008, o qual instituiu o Dia Municipal da Ufologia e da outras providências. Também neste evento, o vereador Paulo Oia está representando o presidente desta casa, o vereador Aurélio José Cláudio. Gostaria de ressaltar que hoje está sendo comemorado pela primeira vez na história da cidade de Campinas, com o registro oficial, o Dia Internacional da Ufologia, com a palestra Realidade Ufológica, Revelações Extraterrestres, que será ministrada pelo professor Raul Pascoal, empresário e diretor da Electrons Extrasensorial, Centro de Estudos Extraterrestres e de Ciências Alternativas e editora. Agradecemos também a Anhanguera de Comunicação, através do jornalista Flávio Galassi e do jornal Zen, dos jornalistas Jorge e Silvia Lama, das redes de televisão EPTV, TV Brasil, e as rádios educativas, CBN, Rádio Central e Rádio Cidade. Os panfletos e cartazes distribuídos foram gentilmente patrocinados por Ricardo, de Presidente Prudente, Flávio, Denis, Roberto, Donizete, Simone e Débora, e muitos outros. Agora, chamo à frente o empresário e professor José Fernando de Moraes Pinto. Ele, biólogo, representante da Electrons em Campinas. Boa noite a todos, um prazer tê-los aqui. O alvorecer da ufologia teve início oficialmente no dia 24 de junho de 1947, quando o piloto americano Kenneth Arnold declarou ter visto 9 objetos voadores não identificados em formação de bumerangue, enquanto pilotava o avião monomotor sobre o Monte Rainier, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Esses discos voavam a mais de 9.500 km por hora e voavam como um disco atirado na superfície da água. Daí, originou o nome disco voador. E nesse mesmo ano, foram avistados mais de 2.000 outras manifestações de supostos discos voadores em cerca de 30 países do mundo, inclusive no Brasil. Hoje, esse acontecimento é chamado ufologia científica. O projeto Alfa mais Ômega, Missão Terra, teve início na cidade de Campinas em 1980. Para isso, temos que falar da vida do professor Raul Pascoal. Nascido em São Paulo, mudou-se para a cidade de Guaxupé, sul de Minas Gerais, onde aos 8 anos de idade teve seu primeiro contato. Mudou-se para a cidade de Campinas, onde residiu por 11 anos, no período de 1979 a 1985. E atualmente reside em São Paulo. E estamos aqui para promover, a partir do dia 8 de julho de 2008, o curso que tem como tema Realidade Ufológica,
Revelações Extraterrestres. O objetivo do curso é informar e educar as pessoas dentro de uma realidade espiritual, energética, física e material. Pois o homem precisa saber o que acontece ao seu redor e que ele não sabe. Muito obrigado. Antes de chamar à frente o professor Raul, gostaria de fazer um pedido a todos, que as perguntas fossem guardadas no final da palestra. Aí a gente vai levar o microfone e vocês poderão fazer as perguntas. Então, com vocês, o professor Raul Pascoal. Ligado. Alô? Eu vou usar essa lousa, então é melhor ficar mais perto. Boa noite, pessoal. Eu vou ler para vocês o que eu fiz ontem à noite para essa palestra de hoje, tá bem? Eu vou ler alguns trechos e depois usar essa lousa também e dar algumas explicações do que existe na região de Campinas com ligação à ufologia, tá bem? Começando com o que ele disse, Dia Internacional da Ufologia. Uma grande conquista para todos os ufólogos, para todos os estudiosos sobre o assunto. Primeiro, estudos dos objetos não identificados, OVNIs. Segundo, a existência de naves espaciais e seres extraterrestres. Terceiro, a existência da vida em outros sistemas. Então, desses 3 itens, dessas 3 verdades, é que surgiu para nós a palavra realidade e, em seguida, ufológica. Realidade ufológica. Trata da ciência extraterrestre. Por isso, o nome que temos desde sempre, inclusive em livros editados, sempre vem abaixo o subtítulo Realidade ufológica. A ciência extraterrestre acompanha a história da Terra desde o seu início de criação. Então, entendam, a mesma ciência que hoje, sendo analisada por ufólogos, por estudiosos, por cientistas, pelo mundo inteiro, então, vem acompanhando a nossa evolução desde a criação do nosso mundo. Em todos os tempos, em todas as eras, em todas as suas transformações, em todas as transformações que a Terra teve
a ciência extraterrestre esteve atuando. A Terra é um ser vivo na sua forma de ser. Entendam o que está aqui, que a Terra é um ser vivo na sua forma de ser. Assim também, a mesma ciência extraterrestre adentra para todos os tipos de vida existente na Terra, desde sempre. Todos os tempos que a Terra viveu, em todas as suas eras, em todas as suas transformações e modificações, a ciência extraterrestre acompanha a Terra e todas as formas de vida existentes na Terra. Isso significa que não há só um tipo de vida no nosso mundo. Existem muitos tipos de vida. E é preciso também ver por esse outro lado. Muitos tipos de vida. E como compreendemos os seres humanos? Como a ciência extraterrestre compreende o ser humano? É um ser vivo na sua forma de ser. E muita atenção, na sua forma de ser. Espírito, energias, matérias e corpo físico. Só podemos entender o homem se entendemos esses 4 princípios básicos. Assim também é a Terra na sua forma de ser. A Terra, por 3 eras, passou por transformações. Da primeira era terrestre, uma terra chamada pela ciência extraterrestre terra primordial. Esse é o termo, essas são as palavras, terra primordial. Da sua segunda era, ligada a um imenso continente que se chamou Lemurian. Da sua segunda era, também ligada a um outro imenso continente que se chamou Atlântida. Então, vamos aqui entender. Existe na Terra, ainda existe, seres dessas épocas. Pessoas humanas também. Eles passaram por todas essas mudanças e muitos deles ainda estão aqui. São poucos, mas estão. Tá bem? Esse povo ligado à Lemúria, à Atlântida, no final da palestra eu vou dar alguma explicação sobre como era o continente e como existiam esses povos e eram integrados
interligados na evolução do nosso mundo. Bem, aconteceu na Terra também outras civilizações paralelas a essa primordial e a essas duas, Atlantes e Lemúria. Foram civilizações paralelas que habitaram o nosso mundo. Eu vou fazer ali um desenho para que vocês possam captar a mensagem, tá bem? Esse símbolo é o símbolo extraterrestre do nosso mundo. Aí está o seu eixo magnético e o que está além do eixo, esse eixo também ligado ao seu centro, na mesma distância que está para fora. E aqui então eu vou fazer uma terra como ela estava antes de agora. Aqui está o lado direito da Terra, que nós costumamos falar, o lado direito. Os nossos continentes, o oceano está aqui, a África, do outro lado da Terra. Então, este lado, tá? Bem, há um centro espacial. Esse centro espacial ligado, que liga os dois lados da Terra, então é único, é como um sol. É, na verdade, chamado também o Sol da Terra, desde a sua criação. Vou fazer aqui mais essa esfera, essa e essa. Aqui também. Elas se repetem? Não. Cada lado da Terra, em cada lado, elas existem. Elas são interligadas. Vocês que estudam o assunto, nesses círculos estão as maiores bases extraespaciais que a Terra sempre teve. Então, vamos colocar números, tá bem? 1. É o centro astral que a Terra tem. Vamos colocar números. 1, 2, 3, 4. Mas, vamos contar quantas esferas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é? Então eu vou colocar aqui 6 mais 6 igual a 12. Mais 1, que é único. 13. Gostaria de simplesmente dizer a vocês o que isso significa. 13.
13ª potência astral. Centro solar da Terra. O seu centro astral de 13ª potência. Não sei se vocês sabem o que significa. Bem, há mundos habitados na nossa galáxia, parecidos ou quase idênticos à Terra. Na nossa galáxia, em muitos sistemas, em muitas constelações. Então vamos ligar esse ponto. Terra, outros sistemas solares. Há em outras galáxias mundos idênticos ao nosso. Então vamos ligar esses pontos. Vocês não sabiam, ou pelo menos imaginam, que isso possa existir. Será que nós ainda perguntamos se existe vida em outro mundo? Não precisamos mais perguntar. Se há mundos habitados, idênticos ao nosso, e com afinidades com o nosso mundo e com o nosso povo, afinidades. E em outras galáxias também. Então vamos já descobrir um segredo. Por que os extraterrestres visitam a Terra? Por essa afinidade e por esse intercâmbio que existe desde sempre. Não precisamos mais perguntar por que os extraterrestres visitam a Terra. Visitam também porque há pessoas na Terra pertencentes a eles e que passam por aqui através de um sistema de reencarnações até estarem prontos para voltar às suas origens. Será que sabemos exatamente que isso é verdade? Ou será que duvidamos? Se o nosso pequeno mundo, chamado Terra, está ligado, ou melhor, interligado, porque ligado é bem diferente. Interligado é a palavra exata. Há outros mundos habitados. Há outras galáxias. E o centro dessa Terra, primordial, é de 13ª grandeza. O que significa? O centro da Terra não é do nosso universo. É de um universo maior que o nosso. E isso vocês não sabiam. Eu corto a minha cabeça se alguém sabe. Então, o astral que dirige a Terra, de 13ª grandeza, nem é do nosso universo. Está bem? É preciso andar 7 universos para chegar lá. Eu não sei se vocês vão entender isso perfeitamente ou se isso vai ficar batendo na cabeça de vocês. Bem? É bom entender as palavras exatas. Não duvidem.
não fiquem pensando, tá? Eu não estou aqui em Campinas para falar asneiras. Simplesmente aquilo que eu sei e aquilo que nós sabemos. E saber é muito importante. É preciso saber. Se eu coloco na sua cabeça uma palavra a mais, é melhor para você, dentro de uma verdade, é muito melhor ainda. Mas se eu enganar você, eu estou enganando a mim mesmo. E eu não tenho olhos para enganar o meu próprio ser. Bem, então passei para vocês assim. Hoje, alguém que eu conheço de Campinas desde 1985 me perguntou por que está nesse projeto grupo 7 de alfa mais ômega. Eu respondi, porque nós somos 7. Cada um de nós somos 7 consciências. Assim fomos criados. Somos um pouco diferentes dos seres humanos normais. Mas ela disse, então eu entendi por que grupo 7. A pessoa com quem eu conversei, que eu não vou citar o nome, passou também, ou teve uma vida, uma das suas existências, no sistema de Orion. E da minha vinda agora, nessa vida presente, atual, para chegar à Terra, também passei por Orion. Existe, então, um caminho estelar ligado a Orion. E eu estive em Orion antes de chegar aqui, nessa presente encarnação. E fiquei sobrevoando a Terra por 3 anos, estudando a Terra, conhecendo regiões e me adaptando a ela. Novamente, a Terra. Novamente, eu estou presente. Nós sabemos a nossa história. Ela é consciente dentro de nós. Nós não precisamos ler o que outro escreve. Nós sabemos o que temos que fazer e como temos que ser e como temos que proceder no mundo onde estamos. Vou continuar, então, a pequena leitura. Então, vocês entenderam 3, 4 coisas até aqui. Uma terra primordial. Uma terra habitada. Depois. Isso significa que não pode existir mundos habitados sem extraterrestres ligados à criação estejam presentes. Não pode existir mundos habitados sem antes esses extraterrestres passarem por lá. Mas não é uma passagem de dias. Às vezes dura anos e anos
para adaptar um mundo para uma civilização existir. E gostaria que vocês entendessem essa mensagem. Não pode existir mundos habitados sem seres ligados à criação, ligados ao próprio Criador. Portanto, sem eles não poderia existir mundos habitados. Não poderia existir mundos, nem sóis e nem luas também. Por isso eu disse, a Terra também é um ser vivo na sua forma de ser. Porque ela recebe tudo que é vida sobre ela, por dentro dela e fora dela. Então, agora, eu vou ali escrever, se o Trapa pode escrever para mim, projeto, senão eu derrubo a lousa, você está meia balançando. Projeto Alfa mais Ômega. Eu não vou tomar muito tempo de vocês. Mas tudo que eu quero fazer aqui hoje, eu quero encaixar certinho no tempo necessário. Então lá ele está escrevendo, projeto Alfa mais Ômega. Não é projeto Alfa e Ômega. Ômega, Alfa mais Ômega, também significa existe esse símbolo, tá? São terra. Pode pôr realidade ecológica, a operação 3, 2, 1, e por que eu fiz aquele desenho? Tá? Porque quero dizer a vocês que aqui está o 7º espaço e 13ª potência. Acima até do que nós entendemos como Alfa mais Ômega. Quando Cristo disse, eu sou o Alfa e o Ômega, ele já queria dizer isso. Cristo não é terrestre. Ele veio daqui para a Terra. A 13ª potência que nós estamos citando é a potência astral maior, que rege um outro universo. Eu falei para vocês, então, para chegar a essa 13ª potência, teríamos que passar 7 universos. E quem dirige essa potência, 13ª, é composto de 12 universos e mais um. Tá bem? Então, 12 mais 1. Eu estou querendo dizer para vocês quem são os diretores da Terra. E vocês acham que a Terra é pequena demais. Quem dirige a vida na Terra? Todo projeto de Terra, todo projeto chamado Terra, todo projeto de mudanças e modificações, vem
de uma 13ª potência, há 7 universos acima de nós e mais 12. Tá bem? Mas que há uma ligação, um intercâmbio perfeito e até reconquistado com muitas galáxias e muitos sóis e muitos mundos habitados, onde também aliados visitam a Terra, naves espaciais que também visitam a Terra, são aliados a essa outra verdade. São mundos habitados, são seres avançadíssimos, estão ligados a um projeto único, porque não pode ter 2 projetos. Um basta, porque muitos. Para que muitos, não é? Estão interligados. Muitas naves que visitam a Terra fazem parte de uma hierarquia extraterrestre. Uma imensa hierarquia que existe. Esses ligados a essa hierarquia, dirigente de naves, que às vezes até comandam outras naves. Daí é que surgiu a palavra espacitômelis, que está escrita aí nesse folheto. Está. Vocês vão ler o folheto com atenção. Uma palavra que está aí, espacitômelis, tá? Que significa homens espaciais, homens que comandam naves espaciais, que conhecem o trajeto e o universo como a palma das mãos, que passam por lugares que vocês nunca passaram, que trocam de naves e de matéria física, muitas vezes, para chegar até nós. Entendam o que eu disse. Trocam de naves e muitas vezes de matéria física para chegar até nós e se adaptarem ao nosso mundo. Nas suas mensagens, nos seus contatos, chegam a trocar de naves e até de matéria física. Portanto, entendam que há bases intermediárias fora da Terra. Ou então, não seria possível. Há bases intermediárias fora da Terra e muito próxima à Terra também. E tudo isso, tá, é uma verdade única e verdadeira e morreu aí. Não precisamos ficar perguntando. Existe vida em outros mundos? É óbvio que sim, que senão não teria vida no nosso mundo. Ora, será que somos tão pequenos, ignorantes no assunto? Se não existisse vida em outros mundos, não poderia existir aqui, porque não começou aqui. Não é? Isso também é o que eu quero dizer. Bem, voltamos aqui. Vou completar isso aqui para que vocês entendam, tá? A Terra também não é uma terra única, tá? Aqui está a Terra. 3, 4, 5, 6. Abaixo dela, 2, 1, ponto 0. Acima do 6, a 7ª. Não existe uma terra única. A nossa terra, as terras, são 7 terras.
não poderia existir uma única terra. Isso falando, tratando do nosso mundo. Existem outras, mais 6 esferas terrestres. Está bem? Parecidas com a Terra. Só que há uma diferença entre elas. Se vocês olharem, começando assim, vocês vão entender as diferenças em todos os níveis. Tá bem? Mas o assunto é extenso, falando dessas terras, para falar perfeitamente. Há uma matéria no nosso curso, o seu título é Sistema Terrestre. Acompanhando essa matéria, prossegue um outro título, Sistema Solar. Bem, os nossos sóis interligados. Existem sóis interligados ao nosso Sol, que também não é único. E uma outra matéria, sistema lunar. Luas interligadas, que fazem parte dessa Terra, desse sistema solar também. Do sistema solar que eu estou falando, o nosso Sol e os seus mundos. Mas que também existe do nosso Sol um sistema, da nossa Terra também, da nossa Lua também. Não existe uma única Lua, uma única Terra e um único Sol. E que cada Sol, cada Terra, cada Lua está em espaços, tempos paralelos ao espaço-tempo terrestre. Por isso não podemos vê-los. Se está em espaços, tempos paralelos, significa pode não estar no nosso espaço-tempo, porque a Terra vive um espaço-tempo terrestre. Dentro da sua última formação, ela vive um período que se chama espaço-tempo terrestre. E vive dentro de um espaço-tempo que se chama espaço-tempo terrestre. Era para que vocês entendessem o que significa alfa mais ômega, tá? E também saber porque nós somos visitados por essa terrestre. Eu acho que vocês já são adultos, eu não vou esmiuçar muito a matéria, tá? Eu acho que vocês já têm algum conhecimento, senão não estariam aqui. Se eu ficar esmiuçando muito, eu vou ficar 2 anos para passar essa palestra para vocês. Né? Tá? Então vamos aqui, o que significa projeto alfa mais ômega. É regido por 3 esferas, por 3 consciências também, principalmente 3 consciências. Esse projeto é regido, é comandado por seres
que possuem 3 consciências maiores e conscientes que possuem. Bem? Por isso, é chamado a consciência desses seres como autoconsciente. Tá bem? O Espírito dirige a matéria. O ser é ele, e não onde ele está, e não o que está ao seu redor. É o conhecimento que ele traz, consciente. São seres que conseguem ou têm principalmente essas 3 consciências maiores. Tá? É dessas 3 consciências maiores que vem mais tarde na nossa terra as palavras Pai, Filho e Espírito. Olha bem o que eu estou dizendo. Pai, Filho e Espírito. E a partir daí, vamos esmiuçar essas palavras, nós vamos encontrar outras e outras e outras verdades que vocês poderiam compreender facilmente. Pai, Filho e Espírito. É dessas 3 consciências existentes, sempre existiram, tá? Sempre criaturas assim. Tá? É daí, dessa forma de ser, que surgiu, através de Cristo, principalmente, as palavras Pai, Filho e Espírito. E há momentos em que Cristo, não sei se vocês notaram, se os estudiosos notaram ou descobriram, que há momentos que ele falava de um pai, que ele cumpria a vontade do Pai. E ele estava na terra como filho. E há momentos em que ele fala de um Pai, o Criador. Há diferenças. Para quem sabe, para quem conhece, para quem tem os olhos aguçados, para quem tem conhecimento, entende as diferenças. Cristo falava de 2 pais. O seu pai ligado a ele gerado daquele pai. E ele falava de um pai de todos nós, o Criador. Mas quem leu, não sei se entendeu. Eu acho que não. Se entenderam, esconderam. Porque não há nas religiões, em nada escrito na terra, que diz essas 2 verdades. Não explicam porque não sabem. Ou sabem e não explicam. Mas eu duvido que saibam. Que Cristo falava de 2 pais e não um. O meu pai. Bem? E era com esse meu pai que ele tinha contatos no Monte das Oliveiras. Eles desciam em naves espaciais para conversar com Cristo. E ficava tão luminoso o lugar que até os discípulos dormiam. E muitas vezes é necessário mesmo que eles durmam, porque é necessário. Dorme se você não pode ver e não pode saber. Mas ele falava com alguém muito perto dele, muito ligado a ele. Tá bem? E pai e filho, ele voltou ao pai, significa isso. Tá? Não entendam de outra maneira. Há muitas religiões, muitas coisas que diz que Cristo voltou ao Pai como se fosse algo diferente. Não.
ele tendo sido gerado desse Pai, espiritualmente, energeticamente e fisicamente também, ele voltou ao Pai. Mas há uma diferença. Tudo que cria faz-se de novo. Não volta simplesmente. Volta a ser como o Pai. Na missão de Cristo, sendo como homem, também voltou a ser como o Pai. A sabedoria significa, tá? O espírito, as energias, as matérias e o corpo físico. Missão, projeto Alfa mais Ômega, missão Terra. Tá? Só há 2 autores na nossa Terra que colocaram títulos em seus livros com esses 2 pontos. Somente 2 autores. Um é norte-americano, o outro sou eu. Há uma diferença, eu sou brasileiro. Ou não há diferença? Eu vou provar para vocês que sim. Quando alguns estudiosos, na língua portuguesa, ou isso ou aquilo, leram a capa desse livro, perguntaram ou até criticaram, não entenderam. Projeto Alfa mais Ômega, missão Terra, não estamos entendendo nada. Por que esses 2 pontos? Significa. É uma palavra direta, é uma forma de escrever. Não é missão Terra. É missão Terra. O objetivo é a Terra, é isso. Bom, na época, quase criticaram o autor. Mas o autor dos Estados Unidos foi aplaudido, porque uma nova coisa aconteceu na língua norte-americana e quase que ao mesmo tempo na língua portuguesa também. Dizer assim, né? Com esses 2 pontos. Por que esses 2 pontos? O editor desse livro, editor Aícono, tentou tirar esses 2 pontos. Quase que eu não editei esse livro por causa de 2 pontos. Porque não existe missão Terra. Missão Terra. Isso não existe. Existe missão Terra. Tá bem? Então comecem a entender o título, tá? Operação 321.0. Tudo que existe vivo, os mundos, os sóis, nós temos um 1.0 de início da criação, tá bem? Esse projeto quer rever, quer passar por todo esse início, do início da Terra até agora, porque ela existe desde quando? Das suas eras passadas e da Terra atual, de todos os seus seres que habitam a Terra ou que habitaram a Terra. Então, por isso, a palavra operação 321.0. O ponto 0 de início da vida. Tá? E também significa isso. Terra. 1, 2, 3, 0. O projeto vem daqui, como eu fiz antes, tá? 321.0. Na continuação, iniciando aqui, então, 321.0. E assim também,
E aqui também, com 2 movimentos, até a Terra. Então, a Terra é o centro de uma operação extraterrestre. É isso que eu quero fazer entender, tá? É o centro de uma operação, de um projeto, tá? Missão Terra, Operação 321.0. Ela é o centro dessa operação, também porque ela está ligada em outros mundos, em outros sóis, em outras galáxias, e também porque há seres na Terra que vieram desses outros mundos habitados. E que, hierarquicamente, eles seguem o mesmo projeto. Bom, realidade ufológica, revelações extraterrestres. Vou passar, então, para uma outra matéria. Eu queria perguntar se vocês vieram aqui através de uma matéria no jornal ou se vieram através deste folheto. É mais folheto. Quem for sobre folheto, levanta o braço, por favor. Maioria. É isso. E outros também por uma matéria em jornal daqui de Campinas. Certo? Tá. O que chamou a atenção de vocês para essa palestra? Alguém poderia falar? O que mais chamou a atenção? Quem poderia? Você. Você. Como? E? Você? Seu nome? Roberto. Abriu o áudio. Então, eu deixei esses folhetos aqui, 3 tipos de folhetos, tá? E pedir para que cada um de vocês levassem um folheto desse para cá. Leiam esse folheto com mais atenção. Não jogue na rua, é proibido. Quem fez esse folheto pode ser multado, e fui eu. Passe o folheto para alguém que tenha interesse no assunto, ou guarde o folheto, por favor. Tá? Então, vamos começar o assunto, a matéria sobre a região de Campinas. Tá? Eu conheci desde 1986 uma região de Campinas que se chama Pico das Cabras. Tá? Eu não quis citar esse nome, mas pedi para o jornalista não colocar Pico das Cabras. Pedi 100 vezes, mas ele colocou. Eu não queria citar o local exato de muitos acontecimentos, tá? Por questão de estratégia, por questão de ordem também. E por questão de segurança até. E quero dizer que conheço aquela região desde 1985. Tá. O que aconteceu em 1985? Eu tive um contato com uma nave espacial que já conhecia, tá bem? Através desse contato, o principal acontecimento
era para mim a notícia que estava pronto e precisava ser revisado o que estavam fazendo em torno do nosso mundo, a Terra, com o seu símbolo, né? Estava pronto, parte de um projeto, e precisava de algumas ações. Por isso aconteceu ali um contato. Tá? Mas, como o projeto, esse acontecimento, um dos acontecimentos, ficou marcado na minha história, na minha pessoa, ficou marcado nas naves espaciais. E eu vou explicar rapidamente o que aconteceu.